Realmente não Hein? Eu acho que deve. Boa tarde. Curitiba, 15 de abril de 2008. Nosso entrevistado do projeto Memória Paranaense, do Grupo Ninter e Instituto Wilson Piccoli e... Piccoli. Volta lá, já disse bobagem. Já morreu. Foi assassinado. Pode ser? Não foi? Boa tarde. Curitiba, 15 de abril de 2008. O nosso convidado do projeto Memória Paranaense, do Instituto Wilson Pickler e do Grupo Ninter, Grupo Educacional Ninter, é o arquiteto Manuel Coelho. Manuel Coelho hoje é indissociável da história moderna de Curitiba. Ele se identifica com as grandes marcas de Curitiba, o identificam, e ele tem sua obra presente em obras monumentais como campi de universidades, a marca da cidade em algumas administrações municipais, a marca dos 300 anos de Curitiba, a identificação visual de inúmeras obras públicas, organismos públicos e iniciativas privadas. Catarinense, ele também teve uma atuação importante na área de planejamento urbano, sendo identificado ao lado do grupo que iniciou a grande virada, a grande revolução urbana de Curitiba, a equipe de Jaime Lerner. Boa tarde, Manuel Coelho. Boa tarde, Haroldo. Nós queríamos algumas informações iniciais sobre você, seu local de nascimento, nome dos pais, para irmos gradativamente situando você e sua obra para esse projeto Memória Paranaense. Bom, eu nasci em Florianópolis. Em que ano? Em 1940, na esquina da Rua Trajano, Somos número 2, com o conselheiro Mafra. Isso no centro da cidade? No centro, no Largo da Alfândega. Eu nasci numa casa que faz parte de um conjunto de 6 casas preservadas e tombadas pelo patrimônio. E o que? Seu pai tinha um comércio lá? Meu pai tinha um bar, o famoso Bar São Pedro, que era a chave do aperitivo, do bom aperitivo. E do melhor caldo de cana da ilha. O governador, na época, saía do palácio. Em que ano isso? Nos anos 50? Nos anos 50, toda tarde para ir descia ali a Praça 15, o trajeto onde houve a novembrada em cima do presidente Figueiredo, né, para tomar o caldo de cana no bar. Como é o nome do seu pai? Era Isidro Pedro Coelho, para dizer que é de origem açoriana, não é? E a sua mãe? E a minha mãe é Leandra. Você é um de quantos filhos? Eu sou um de 9 filhos, de 9 coelhos. Que hoje somos em 5 só. 4 já faleceram. E esses coelhos se dedicaram a diversas áreas de atividade? De diversas áreas. Você foi para a arquitetura? Eu fui para a arquitetura. Antes você fez os seus estudos iniciais onde? Eu fiz em Florianópolis, num colégio jesuíta. Colégio Catarinense famoso. Grande colégio famoso, que deu aí muita gente de projeção. De governadores, prefeitos. Sim, colégio de alto nível. Né? De alto nível, que existe até hoje, não foi ainda vendido, né, para nenhum outro grupo. O outro colégio que tinha, muito importante na cidade, era o colégio de freiras feminino. O catarinense era o masculino e o outro feminino. Foi recentemente, esse feminino faz parte do Bom Jesus agora, do grupo Bom Jesus. Bom Jesus aqui de Curitiba. Então, e o colégio catarinense era
foi um ensino muito bom Dos padres jesuítas. dos padres jesuítas. Você fez o primeiro e o segundo grau. Eu fiz o primeiro e o segundo grau. Naquela época tinha Clássico e científico. o curso médio, tinha o quinto, depois do primário, tinha o pré e daí vinha o científico. E quando eu estava indo para o terceiro científico, o último ano, era hora de escolher aí um vestibular para seguir. E no momento, em Santa Catarina, não tinha universidade ainda. A Universidade Federal de Santa Catarina foi fundada depois de 70. Então eu resolvi... Mas havia algum curso superior? Havia Direito e Filosofia, que eram coisas que não me chamavam a atenção, não me fascinavam de jeito nenhum. Eu já desenhava, muito gostava de desenhar. Eu tive um irmão que era um arquiteto autodidata. Prático. Ele antigamente existia a figura do projetista, e ele trabalhava num banco Inco, que era um grande banco catarinense, tinha aqui em Curitiba, na Monsenhor Celso, e ele fazia todos os projetos das agências desse banco Inco, que depois foi comprado pelo Bradesco. E ainda, como Bradesco, ele fazia projetos e tal. Então, na verdade, tinha aí na família uma veia para essa coisa da arte, do desenho, né? E, então, como não havia algo que me interessasse, né, que é ligado a desenho, eu nem imaginava, não se falava em arquitetura, o que eu ouvia é que eu tinha que fazer, então, engenharia, porque quem naquela época desenhava e tal, faria engenharia. E como fazia grande parte dos catarinas, aí quando chegavam nessa época, acabavam vindo para Curitiba para fazer uma faculdade, porque pelo fato de ser mais perto, Curitiba e Florianópolis são 300 quilômetros só, e na época a Universidade Federal do Paraná já era muito famosa, era conhecida como a Coimbra brasileira na época, porque muita gente vinha para cá. Então eu vim. Foi difícil convencer o seu Isidro ou a iniciativa dele também? Não foi, porque aliás foi uma coisa muito bonita que eu sempre tive deles, dos meus pais, que apesar de serem muito simples, gente muito simples mesmo. Ele é filho de português. Seu pai era filho de português. Então, mas eles sempre se preocuparam muito com os estudos dos filhos, daí terem me colocado num colégio jesuíta, pago, quando, inclusive, na época a gente tinha o correspondente ao nosso colégio, excelente Colégio Estadual do Paraná, e tinha também o Colégio Estadual de Santa Catarina, que foi muito bom alto nível, né? E de alto nível até hoje. Mas, como aparentemente os jesuítas eram uma coisa melhor, veja, eles se empenhavam para manter os filhos nesses colégios mais capacitados. E os filhos todos estudavam nesses colégios? Todas as minhas irmãs, todo mundo fez. E ele era um homem rico, seu Isidro? Não era. Pelo contrário, poxa, tinha um bar, um simples de um bar no centro da cidade, trabalhava feito louco. Eu, inclusive, ajudava no balcão e tal. Serviu o balcão muitas vezes? Servi muito. Né? Eu acho legal servir. Eu sempre digo que se tivesse alguma outra profissão que não precisasse fazer universidade e nada, eu gostaria muito de ser um grande garçom. Eu acho que é legal a coisa de servir bem. Quando eu vou num lugar e sou bem servido, eu dou parabéns ao garçom. Isso é da infância, eu acho. Isso é bom. Não é? E você se mudou para cá em que anos? 60? Eu vim em 60. Eu vim no final... O segundo grau completo? Isso. Não. O costume era vir para cá, fazer o último ano do científico e já fazer um cursinho. E você assim fez? Então eu fiz isso. Então eu vim no final de 59 para fazer matrículas e tal. Foi para o estadual? Não. O estadual não é fácil de entrar, né? Eu acho que tem que fazer concurso, exame, não tem? Não era. Na época era difícil, hoje não sei. Não, eu fiz matrícula por indicações, então no Colégio Novo Ateneu, ali na Emiliano Perneta, não é? Na Emiliano Perneta,
esquina com a... Viana. Com a Viana, Emiliano, hoje é o... com a Hoje é senador... Unicuritiba, é isso? É. Milton Viana. E o colégio existe ainda, né? O colégio. Então eu vim lá e me matriculei num cursinho que era só para engenharia. Como é que era o nome? Sandoval Ribeiro Ribas. Que era professor. Que era professor. Professor meu. O teu também, Márcia? Estadual aí da faculdade. Da faculdade. Professor de matemática. Cara alto, magro, fumava. Professor de matemática, né? Exato. Na Marechal Deodoro, era o cursinho dele. E então eu fiz paralelamente, à noite era no Ateneu, né? Porque era um colégio mais leve também, então dava para fazer o cursinho, estudar e ir para o vestibular. E chegou no comecinho, então, de 60, né? O vestibular era sempre feito no começo do ano, naquela época. Eu fiz vestibular na Escola de Engenharia, ainda ali no centro, em frente ao Correio, no prédio tradicional da universidade, que hoje, se não me engano, ali é um museu, né, da universidade. Fiz o vestibular lá e, como eu digo hoje, infelizmente, aliás, felizmente, não fui aprovado. Eu acho que seria um péssimo engenheiro. Então. E como eu gostei de estar aqui aquele um ano, meio solto, né? Porque, na verdade, lá, enquanto eu estava lá... Você era patrocinado. Meu pai me mandava um dinheirinho e tal, e eu conseguia pagar alguma coisa, mas eu tinha que ter algum trabalho. Então eu resolvi ficar e eu vi no jornal um anúncio de um vestibular para a Escola de Música e Belas Artes. Falei, vou ter que fazer... Que ano escuro? 61. Então, vou ter que fazer um vestibular para poder ter uma carteirinha de estudante, para poder comer na UP, pagar meia no cinema, porque não tinha recurso, né? E resolvi ficar. É claro que a família, principalmente a minha mãe, achou muito ruim, aquela coisa de mãe, queria que voltasse para lá. Mas eu gostei daqui e também porque eu sempre tive uma infância eu ajudava muito os meus pais no bar lá. Então, eu trabalhava muito também, né? Além de estudar. Então, aquilo significou para mim, talvez, a vinda para cá, uma certa liberdade, não é? E uma certa oportunidade também para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Uma independência. Uma independência, né? E também tinha muitos, como eu disse no começo, veio muita gente de lá. Então, eu tinha amigos, tinha um primo que fazia medicina, tinha outros colegas do colégio catarinense que faziam engenharia, outro medicina, e daí vai. Então, eu resolvi ficar e fiz o vestibular na Belas Artes e passei na Belas Artes. Então, cheguei em Florianópolis com o cabelo raspado, uma boina assim. Fazia artes plásticas? Fazia artes plásticas. Quem eram os teus colegas? Então, veja, meus colegas na Belas Artes, eu levei muita sorte. Meus colegas foram o Juarez Machado, os veteranos, né, que um ano acima, o Ives Fontoura, o Josório, o Calderari. Eram estudantes? Eram estudantes também. Então foi um clima que eu vivo dizendo que eu levei muita sorte, acho que na vida, assim, desses encontros, né? Ser colega de turma do Juarez, o Abrão Assad também fazia Belas Artes, não é? Me lembro do Abrão desenhando na sala, o Juarez também. Então, e uma série de outras pessoas, não me lembro agora. O Cleto também? O Cleto de Assis, não é? E a Belas Artes era uma escola espetacular. Eu volta e meia até vou lá para sentir o cheiro daquela escola, que eu acho assim um clima muito, muito interessante. Até hoje, né? Está lá a escola ainda. Então eu comecei a... E os professores que mais te marcaram na época? E os professores. Eles tiveram alguma importância na tua definição futura como arquiteto? Sim, sim. Quem, por exemplo? Alguns, por exemplo, eu não cheguei a ter aula com o Guido Viaro, porque ele era professor já no terceiro ano. Mas o fato de transitar no espaço, você encontra o Guido Viaro, o Bento Mussurunga dando aula de música. O Debona, o Teodoro Debona, eu tive aula com ele. O Lopes, que era de cerâmica, de modelagem. Então, veja, sem querer. O Lopes Barbudo. Barbudo. O Fernando Carneiro. Surdo, até também, mas... Então, o Fernando Lacerda Carneiro. Fernando Lacerda Carneiro, né, que era, aliás... História da arte. Não, eu tive aula com o pai dele, com o Davi Carneiro. Era professor de teoria da arquitetura. Mas o Fernando também lecionou depois. Fernando depois. O Barontini. Barontini.
E tinha um professor muito interessante que eu cruzei com ele várias vezes. Eu já tinha cruzado no cursinho, professor de desenho, de geometria descritiva, que era um engenheiro chamado Cleon Doria. Ah, sim, lembra, né? famoso. Eu vou contar porque o Cleon Doria tinha sido meu professor no cursinho lá do Sandoval. Aí eu vou para Belas Artes, chego lá, quem é que dá aula de desenho arquitetônico? O Cleon. O Cleon Doria. E, paralelamente, me lembrei agora, eu também fiz um vestibular de uma instituição que estava começando, que era, não sei se existe ainda, Instituto Politécnico Estadual. Sim. É. E tinha lá uns cursos, aí eu fiz, sabe o que eu fiz? Meteorologia. E fiz, e comecei a estudar. Aí tinha aula de não sei o que, adivinha quem? Cleon Doria, dando aula na meteorologia, novamente, 3 vezes. Né? E, então, com isso, eu mantinha atividade. E nesse Foi primeiro... trabalhando nesse período? Pois é, daí uma colega de Belas Artes, chamada, outro dia encontrei ela na inauguração do Teatro do Unicamp, a quem eu devo muito, porque o meu primeiro dinheirinho aqui eu comecei a ganhar por culpa dela. Ela era filha do doutor Raul Amaral Gutierrez, dono da grande construtora que o Paraná teve, que o Curitiba teve. 3 irmãs. Exato. A Gilda? Gilda. A Gilda? Gilda. Foi a Gilda Gutierrez. Era Gutierrez Paulo Bunhóis. Essa Ali na Praça Zacarias, na Praça... Zacarias. Na Praça Zacarias. No quarto andar do edifício João Alfredo. Mas havia um grande luminoso Isso. na Praça Osório. Gutierrez, Paulo e Bunhóis. Tá sabendo? Bom, a Gutierrez construiu boa parte de Curitiba. Para ter ideia, construiu o primeiro arranha-céu de Curitiba, que é o edifício Marumbi. Depois construiu o Garcês. Construiu a Santa Júlia não foi dele? Santa Júlia. A universidade quase toda, na época do Suplicy de Lacerda, ele construiu a reforma do prédio da universidade, construiu o Centro Politécnico, a Policlínica Garcês do Nascimento, e daí vai. Se não me engano, a biblioteca também. Enfim, era uma construtora que, além dessas obras, eu me lembro, eu folheava os arquivos, construiu muitas pontes nas estradas aqui no Paraná, em Santa Catarina, as fábricas da Souza Cruz, que na época a Souza Cruz se implantou aqui com indústrias aí no Paraná, em Santa Catarina, tudo feito por essa construtora. E ela um dia chegou na Belas Artes, que o pai dela estava precisando na construtora de um desenhista, de alguém, de um estagiário. E eu fui lá, e levei sorte, fui lá, e comecei a trabalhar e comecei a aprender já desenhos, inclusive acompanhando construção. Eu esqueci de falar, a Gutierrez construiu o Teatro Guaíra. Eu fui fiscal de obras do Teatro Guaíra, quando ainda estagiário. Que o Requião, o que você repagine? Ele falou uma piada aí que é coisa do Requião, Não tem sentido. Né? Não tem sentido. E então, eu estava feliz, então, veja, estudando, né, na Belas Artes, trabalhando na construtora, e eu me lembro que o Juarez Machado, ele fazia na televisão... Canal 6. No Canal fazia 6. os cenários. Ele fazia Trabalhou cenário, comigo lá, estava lá. eu estava no Exato. diário e ele estava lá. Exato. Aí um dia o Juarez chegou para mim e disse, olha, eu estou indo para o Rio. Ele foi para a Globo chamou ele. Isso. E, pô, você não quer assumir lá no meu lugar, lá na... Pô, você está louco? Nunca... E acabou me convencendo, eu fui, para ganhar mais um dinheirinho. Então eu fui ali na rua José Loureiro. Edifício Mauá. Edifício Mauá, atrás, lá no fundo, era o estúdio. E era tudo ao vivo, você não tinha nada de videotape. Todos né? nós conhecemos. Eu e o me Maza lembro. participamos Vocês de todos, muitas né? entrevistas. Então a gente fazia a propaganda tudo ao vivo. Eu nunca me esqueço, Casa Ling, você tinha que... Era uma tinha corrida para... um enorme depósito com 1000 coisas, e na hora você tinha que bolar um cenário e gravava tudo ao vivo. O Jamaia trabalhava Jamaia, o Cheval. Cheval também, isso, ótimo. E daí vai. Então eu fiquei empolgado porque eu estava já, veja, trabalhando na televisão, quase que pensei, inclusive, em parar de estudar, porque já estava ganhando algum dinheiro na construtora, né? E na televisão também. E você completou o primeiro ano da Belas Artes? Completei, e daí, no começo de 62, daí
eu vi pelos jornais uma notícia de que o Centro Politécnico estava ficando pronto. Aliás, foi uma obra que eu também acompanhei como estagiário na construtora, porque foi a Gutierrez que construiu o Centro Politécnico também. E eu vi a notícia de que a Escola de Engenharia ia mudar para o Centro Politécnico e ia ser subdividida, né? Era muito famosa a Escola de Engenharia do Paraná. E, então ela foi dividida em 4 cursos: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Arquitetura. O curso de Arquitetura tinha sido engendrado e era ideia do Rubens Meister, que era professor de uma cadeira, era catedrático de arquitetura, de uma disciplina de arquitetura, no curso de engenharia. E aí começou os movimentos, então, para criar esse curso de arquitetura. Então, aí eu resolvi, puxa, eu acho que arquitetura, veja, isso aí era 61, 62, Construção de Brasília. Né? Brasília foi inaugurada em 62. Então, aquela coisa de se ouvir e ver na mídia, né? Porra, na revista Manchete, que era a revista que todo mundo via, por Oscar Niemeyer, o Projeto de Brasília, a primeira indústria da Volkswagen vindo para cá, usando o JK, aquela coisa toda. Enfim, o país vivia aí uma época de euforia muito grande, né? E eu vi que, puxa, esse curso de arquitetura, eu acho que é isso que eu estou procurando aí. E daí, como eu já estava trabalhando nisso aí, na Gutierrez eu tinha contato com um dos engenheiros, dos 3, calculava também, tem até desenho de cálculo eu já fazia. E tinha um senhor alemão, que também não era formado, mas ele fazia todos os projetos. O cara desenhava, que era uma coisa muito interessante, e me ensinou muito. Então eu resolvi fazer o vestibular de arquitetura, nessa primeira, já no Centro Politécnico, e daí passei no vestibular, né? Resolvi e vi que aquele era o curso que eu queria. Em 62? 62, né, que começou o curso de arquitetura. Quem foram os teus... Era a primeira turma? Era a primeira turma. Veja, foi um curso, uma faculdade, que teve um começo muito atípico. Atípico. Pegou o pessoal Não da engenharia, né? Como tinha sido um curso de arquitetura que surgiu da escola de engenharia, foi permitido que estudantes de engenharia, que estavam na engenharia, podiam, no segundo ano, se matricular no segundo ano de arquitetura. Já ia para o segundo. Já ia para o segundo direto. O caso do Jaime, do Rafael Deli? Não. O Jaime é terceiro. Rafael Deli, Domingos Borgestabes, tá? E quem já era engenheiro formado podia matricular no terceiro ano. Aí veio Jaime Lé, Lubomir Ficinski, o Panek, que já faleceu, Schmidlin, enfim, uma série de arquitetos, de engenheiros que resolveram fazer arquitetura. Eu acho que isso aí foi importante e foi também muito determinante nesse processo aí de Curitiba. Porque, veja, então uma escola, uma faculdade de arquitetura que começa já com primeiro, segundo e terceiro ano. Então, eu fazia parte da turma que entrou com vestibular. Aí entram segundo e terceiro ano, o pessoal já formado. O Domingos já era, que eu soube depois, funcionário do Departamento de Urbanismo da Prefeitura, o Jaime Lerner também. Então era gente que já tinha uma certa, digamos assim, uma certa posição aí na cidade, né, nos órgãos públicos. E como aqui, arquiteto em Curitiba, você tinha naquela época o Azambuja, que tinha vindo aí fazer o Centro Cívico, né, Maza? E tinha o Máximo, né? Que fez o Clube Curitiba. O Máximo também. E tinha o Elgson Gomes, né? Que é outro manezinho da ilha aí, que tinha vindo de São Paulo. Ele fez engenharia, depois fez arquitetura em São Paulo, trabalhou no escritório daquele Franz Repp, que fez aquele edifício Itália grande lá no centro de São Paulo. Então, como só tinha esses 3 por aqui, e o Fernando Carneiro, também, que era arquiteto. Vinha do Rio, o Carneiro formou no Rio. Isso. Então vieram muitos, para formar o corpo docente da escola, vieram alguns arquitetos de fora. E então veio de Belo Horizonte, veio o Marcos Prado, o Armando Strambi, que chegou a ser presidente do CREA aqui,
do A Marlene e o... A Marlene e Almir Fernandes, um casal muito interessante. Esse foi o primeiro presidente do IPUC, né? Não é isso? Ele foi um dos primeiros, os dois, o casal, que ajudaram a fundar o IPUC. Um casal novo e de professores de teoria da arquitetura, muito empolgados. Eram todos, na verdade, quase que recém-formados. Então, O irmão do Lamartine, o Ciro e Lídio Ciro. Correia de Oliveira Lira, que veio também para dar história da arquitetura. De São Paulo veio o Forte Neto e os irmãos Gandolf. Os Gandolf. Né? São Chotene do Rio Grande do Sul? Não, São Chotene era da minha turma, formou comigo. Mas eles não são gaúchos? São, mas formou na minha Ele formou turma. com você. Exato. E veio também, ainda, do Rio Grande do Sul, o Léo Grossman, que fundou depois aquela construtora Adobe e já faleceu, infelizmente. Então, veja, eu acho que toda essa conformação, um curso novo, com gente entrando no vestibular, os jovens aí, de 18, 20 anos, junto com engenheiros já formados, com alguma experiência. O Jaime estava, eu acho que ele estava 1 ou 2 anos já formado em engenharia e tinha ido para Paris fazer uma especialização em urbanismo, trabalhou em escritórios lá em Paris e tal. E essa coisa também desses professores que vieram de fora. Então, era um ambiente muito legal na faculdade, porque, na verdade, todo mundo era de fora, alunos e professores. Quem dirigia era o Dr. Rubens Beister? Não. Não. A primeira diretor foi o Marcos Prado, o Léo Grosso, era um grupo. Os mineiros. E o Léo Grosso e o Forte Neto também, que depois, a cada ano, cada um coordenava o Gandolf curso. também. O Gandolf também, né? O Gandolf mais moço, né? O Roberto, que o Zé Maria não foi dar aula. Então, eu acho assim que toda essa configuração de um curso novo, de um assunto que era no país se comentava muito, arquitetura, construção de Brasília, uma série de coisas, eu acho que tudo isso começou a criar um ambiente na universidade, na faculdade, inclusive de discussão de arquitetura e das coisas urbanas. E que aí, com a posse na prefeitura do engenheiro Ivo Arzua, que foi eleito, eu não me lembro, acho que foi eleito mesmo, né? Era por voto. 65, mas não foi? 62, né? 4. Porque daí veio o plano diretor em 65. Ele deve ter assumido em 64. 64. Não é? Antes da Revolução, então, um pouco. Então... houve eleição em 65, né? É. Depois da Revolução, foi a última eleição com os partidos. Ele foi eleito... E aqui ganhou o Paulo Pimentel e ganhou o Ivo Arzua. Então o Ivo Arzua foi 65? 65. Então eu estava certo, né? Ele assertivo. Porque, veja, porque em seguida o Ivo Arzua começou a fazer uma gestão, ele já tinha sido eleito ele tinha sido eleito com uma campanha, se não me engano, algo do tipo mais trabalho, menos conversa, obras, mais ação. Mais ação, menos conversa, por causa do candidato do PTB, que era o Carlos Roberto Moro, que era um rouxinol, era um orador. Sim. Baita orador, né? Exato. Um dos maiores oradores acadêmicos. Então, eles, como sabiam que o Ivo não falava, Carlos Roberto Moro. Sim, que foi como eles sabiam que secretário de Educação depois. Aí, como eles sabiam que não falava, né? Certo. Então eles vieram com essa. Mais ação, menos conversa. Exato. Bom, daí ele ganhou as eleições, o Ivo Arzua, e começou a fazer um governo assim, com muitas obras. Obras para todo quanto é lado, aí na cidade. Alargando a Rua 15, derrubando alguns prédios históricos, isso foi uma pena, que a gente perdeu alguns prédios, nunca me esqueço como é que era? Berbere, Panificadora Berbere, era um prédio lindo, né? Mas na Rua 15. Na Rua 15. Ele tinha um café para tudo. E então, ele começou a fazer esse tipo de coisa, ele é bem parecido com o prefeito de hoje aí, né? Que está fazendo obra, e meio sem saber direito para onde vamos, né? Então, isso aí... O prefeito atual? Eu acho meio parecido, assim. Com a diferença de que o outro lá... O Ivo tinha um plano. O Ivo não tinha, ele tinha um plano que ele tinha, né? E aí começou a se discutir isso na faculdade. Era um motivo para discutir, na tua cidade, um curso de arquitetura novo,
né? Então tinha uma massa crítica. Esses engenheiros, aí dos quais, né, o Jaime Lerner e o Lubomir, como alunos, né? Então começou-se a discutir essa coisa dessas obras na cidade. E eu me lembro que o pessoal foi até a prefeitura, até o prefeito, para ver se providenciava um novo plano diretor para Curitiba, porque o plano último tinha sido o Agache, feito em 41, por aí. Já faziam 20 e poucos anos. Né? Depois veio o Prestes Maia. Prestes Maia também. O Ney Braga era Ele prefeito. chamou o Prestes Maia. Ele deu uma olhada no Agache e aquelas unidades. Daí criaram ali. Porque o Ney criou o mercado municipal, Sim. Aquela estação rodoviária antiga. Sim, antiga ali no centro. Não, e do plano Agache, tem muitas marcas em Curitiba, né? Ficou, né? Poxa, o próprio Centro Politécnico já era uma visão de uma cidade o eixo universitária. recreativo cultural, né? O Centro Cívico, as grandes avenidas, a Avenida Paraná, 7 de Setembro, né? Ele propunha uma grande espiral e composta por essas avenidas. Então, foi um plano muito interessante para a cidade. Em 41, acho que Curitiba tinha, parece que, 100 mil habitantes. Foi na gestão do Rosalvo de Melo Leitão. Que foi um engenheiro craque na ferrovia. Casado com a dona pai da dona Vera. Eu conhecia E irmão do Mário, né? Do Mário. Mário Leitão, jornalista. Sim, e tio do Mário Leitão, que foi secretário municipal dele. O Mário Leitão, irmão dele, pai desse secretário. Secretário municipal. Bom, e daí, então, resultou o quê? Resultou a necessidade, todo mundo sentiu, o próprio prefeito, a necessidade de fazer uma revisão, de fazer um novo plano de desenvolvimento para Curitiba. E daí, então, é que surgiu a ideia de fazer uma concorrência nacional. O presidente Setia Obadep, que era o banco de fomento foi quem e foi quem sustentou, o Carlos Richibita, que era o presidente, e sustentou a contratação desse plano, que foi, então, ganho aí por uma empresa Serete, uma empresa francesa, que tinha sede em São Paulo, associada com o arquiteto Jorge Wilhelm, e que ganharam essa... E aquele Isaac Milder, não era do... Isaac Milder era o diretor da Serete, que depois fundou a Milder Kaiser, uma outra consultora. Que continuou prestando serviço aqui depois. Ah, sim, inclusive Milder Kaiser. E fazia trabalhos para a Copel, projetos de algumas usinas. Era uma empresa muito, muito boa. Coelho, como é que se dá a tua entrada no mercado profissional? Você se forma em 64? 65? Não, 66. 66. Porque eu perdi um ano. Sei. Por causa de cálculo. E aí você Não entra... Não renal, mas o cálculo infinitesimal. Você começa a fazer um estágio no escritório do Jaime Lerner. Como é que Deixa. Daí, então, eu estava contando então, que eu passei na Universidade de Arquitetura, continuei ainda por um tempo levando a Belas Artes. Continue nessa ordem cronológica. Isso, tá bom. Na ordem cronológica. Então, eu continuei fazendo a Belas Artes, continuei indo um pouquinho lá no Canal 6 fazendo, mas daí chegou um momento, é lógico, que não era super-homem, não podia fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não é? E daí recebi um convite do Ceneviva. O Ceneviva entrou na faculdade junto comigo, que é meu amigo até hoje, e o Cleon Ricardo dos Santos também. Não é? E o Ceneviva já trabalhava, já era desenhista, entre aspas, né, no escritório do Jaime Lerner, e me levou para estagiar lá, no Lerner. Lá já estavam o Domingos, o Bogestados, que estava no segundo ano. O Marcos chegou um pouco depois. O Domingos e o Rafael Deli também. Então fui para lá Já era ali na praça. Já era ali no edifício Arthur Auer, no 7º andar. Né? Folha de Londrina no 2º e a Rádio Marumbi no 13º. Né? Era um prédio assim, bem agitado. Né? E, então... A Confeitaria Iguaçu. E a Confeitaria Iguaçu. Né? Que é o mais importante, a Confeitaria Iguaçu. Exato. E era um escritório que tem mordomia, porque se ligava para a confeitaria e mandava subir aí um banana split, um leitão brasileiro e daí vai.
Então, na arquitetura, adivinha chegando na arquitetura, quem que era o professor de geometria descritiva? O Cleon Dória. Então, veja, 4. Cleon Dória. O Cleon Dória. Então, o curso de arquitetura, comecei a sentir, é um curso muito puxado. Era um curso que tinha aula de manhã, de tarde, tinha à noite também. E exigia hoje uma dedicação muito grande, é uma loucura. E aí eu deixei o trabalho na TV. Né? Eu me lembro muito bem que você fazia, hoje é muito uma moleza com o computador, mas se fazia as propagandas, era tudo pintado com guache. Ou slides. Com slide, não tinha slide ainda. Mas depois vieram os Era slides. à mão, pintava com um pincelzinho em cima de um vidro. Ah, sim, Tá? exato. E botava outro vidro no sanduíche e aquilo ia com uma máquina que jogava no ar. Então, é interessante. E lá as traquitanas dos de Bermudes. Cheguei a Para fazer enfeitar ponta, os intervalos. me lembrei agora, cheguei a fazer ponta, por exemplo, em operetas, em programas com Ari Fontoura. Como é que ele tinha aquele programa? O Delair, o Ari e o Juarez. E o Juarez. O Delair, o Ari e o E Juarez. o Juarez. E um Maurício Távora. Maurício grande Távora ator que e a morreu. mulher dele. O Maurício. A Jane. E a Jane. E, inclusive, no Teatro de Bolso, na Praça Rui Barbosa, que não existe mais. Então, daí eu vi que E não o dá. Cícero Camargo de Oliveira, ali na praça. Eles tinham... Então, vejam, aí eu acabei ficando só na faculdade de arquitetura e fazendo o estágio, né, no escritório do Jaime Ler. Até que um dia Você fez quanto tempo de estágio no Cojaime? eu fiz até me formar. Né, eu entrei Você lá. desenhava, Exato. E o Jaime era um bom mestre, assim? O Jaime era um bom mestre, era um cara muito incentivador. Eu acho que a grande qualidade, eu acho que talvez a maior que o Jaime tem é essa qualidade de liderar, de ser um líder. Agregador. Um agregador. Ele sabe descobrir o que cada pessoa, o que cada técnico tem de melhor para fazer. Então, por isso que ele montou uma equipe, não é? Que vocês podem notar, se vocês perceberem através de todos esses anos aí, né, que não foi uma coisa intencional, mas você sempre tinha nessa equipe de Curitiba alguém fazendo alguma área. Eu, por exemplo, sempre me tocou a área do design, a área de comunicação visual, de imobiliário urbano, que, aliás, é uma coisa que nem existia, eu nem sabia o que era isso. Ninguém sabia o que era direito, só apareceu depois essa coisa do design, da comunicação visual. Então, na equipe sempre tinha o Rafael Deli, no começo, com o sistema viário, o Cineviva também, depois com as coisas de habitação. O Rafael fez grandes projetos. Os projetos de habitacionais de Curitiba foi o mais importante, pioneiros. A mais importante figura na área habitacional, com alto sentido social, claro, uma sensibilidade social inigualável. Enquanto o BNH vinha com grandes conjuntos habitacionais, com criação de grandes guetos aí, o Rafael teve a brilhante ideia de fazer o contrário, pequenos conjuntos e preenchendo pequenos vazios. E diferenciadas. A casa diferenciada também. Uma casa junto com o edifíciozinho. Respeitando o anseio do indivíduo, que cada um quer ter a sua casa personalizada. E ele tinha muito a visão do estoque de terreno. Também. O Rafael percebeu muito cedo que a cidade ia estourar e que a especulação imobiliária ia chegar muito. E ele estava preocupado que o poder público tivesse estoque de terreno. Então, o detalhe da formação, principalmente lá no IPUC, é a questão multidisciplinar. Exato. Né? Não, exatamente. O Lerner não só agregava coisa, como ele tinha essa capacidade de... E como, né, mas uma cidade envolve as várias áreas... sociólogo... Então você tinha lá o Viamon, como na área jurídica, sociólogo, você tinha lá também, o Faezinho, você tinha, me lembro que ele passou por lá também, na área de educação, enfim, uma equipe multidisciplinar e trabalhando junto. Eu acho que isso que é importante também e que foi a grande razão, eu acho, do sucesso desse modelo de planejamento de Curitiba. Foi aquela coisa de se agregar não é coisa de querer concentrar, não é nada disso, mas é de se resolver os problemas de uma maneira conjunta.
né? Por várias áreas de conhecimento. No Tinha um mesmo cara lugar. como o Nicolau Kluppel, O né? Clipo, que Nicolau. em termos de ambiente, pô, antes de falar em meio ambiente, muito o cara já manjava, pô, teve uma solução aí pro Parque Iguaçu, por exemplo, com diques e tal, que E depois geniais. ele importou o japonês, né? Também. É, O Jaime importou aquele japonês depois, né? o japonês. Você não me me lembra o lembro o nome nome. dele. Mas, enfim, então foi uma coisa que... Então, Aí foi teve um esse aprendizado importante para Ah, você. muito importante, né? Porque daí eu fiquei lá até me formar e ir para o IPUC. Porque, veja, nós falamos há pouco, então, que houve a concorrência e houve a escolha da empresa para um plano, chamava-se Plano Preliminar de Desenvolvimento Urbano, porque a ideia é que esse plano fosse desenvolvido por aqui. E essa empresa que ganhou, a Serete, com o Jorge Willem, foram muito inteligentes e muito, digamos, honestas e muito éticas em propor coisas e propor, inclusive, a criação de um órgão, de um instituto, para desenvolver o plano, aqui em Curitiba, com o pessoal de Curitiba. Então, acho que isso também foi legal. Então, não é aquela coisa que veio um pacote pronto aqui e tal, não é? Tanto que, das propostas iniciais, houve uma série de alterações. O plano foi muito O plano discutido, né? Foi muito discutido. Discutido. O Ivo Arzua promoveu discussões desse plano. Curitiba de manhã. Curitiba o inteira. seminário Isso já Curitiba estava, de sabe, manhã. essas soluções para o polo Curitiba já estavam nos estudos do grupo do Padre Lebré, que é da SAGMAX, Sociedade de Análise Gráfica. Sei, do Padre Lebré. Falava num órgão como o IPUC e um órgão como a URBS. Está lá, né? E daí foi o que foi feito. O IPUC foi criado em 15 de dezembro, se não me engano, de 65, para implantar o plano. Primeiro era a PUC, A Associação de Pesquisa e Planejamento de Curitiba. E daí o casal Almir Fernandes e Amarante Fernandes, que você citou antes, que foram os primeiros coordenadores. E logo em seguida, por motivos... A Dulce Eurico entrou ali. A Dulce também, a Franchetti. Franchetti, não é? E daí foi criado em seguida, então, eu acho que por problemas de funcionais, autarquia, não sei o que e tal, aí então virou IPUC, então, Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de E Curitiba. ele passou a e ter foram outras para aquela atribuições, casa. a cuidar, inclusive, do orçamento, né? Também. Passou a ter atribuição também, constitucional das prioridades. de definir o orçamento. E daí fomos para aquela casa lá, na Sorbonne do Cabral, né, Maza? Eu que apelidei. Que o Maza que apelidou, e ainda era estagiário, veja. Então, esse primeiro grupo, quem é que estava lá? Aí estava o Jaime, estava o Zé Maria Gandolfo, e o Ceneviva, o Domingos. O Gustavo né? Gama Monteiro também? O Gustavo não, o Gustavo tinha, pelo contrário. Gustavo e o catarinense lá. Eles estavam no outro lado. Eles estavam do outro lado. Eles contestaram, e Contestavam. parece que eles tinham razão. Eles Questão tinham... da direção do crescimento da cidade. A Era, cidade como é o nome dividida. dele, o catarinense. Era o Marrom, o apelido dele, era o Onaldo Pinto de Onaldo Oliveira. Pinto. O Naldo Pinto, Naldo- nós entrevistamos o Foi Ronaldo. assassinado, Foi né, assassinado. brutalmente. O Gustavo era autor acho que do plano de Cascavel, se não me engano. Cascavel. Nós entrevistamos o Ronaldo, tá lembrado, né? Eles tinham entrado na concorrência com um plano deles, né? E depois contestaram o plano que ganhou. E o Até plano... foi curioso que a Boca Maldita, patrocinou o plano, o contestador. Do contestador. Porque o cara era frequentador de lá. Instituto de Engenharia, parece que veio. E depois também, veja, esse plano foi muito discutido nos seminários Curitiba Curitiba do Amanhã, né? E que eu acho que isso que é muito legal, muito bacana, porque eu acompanhei durante muito tempo muitas críticas que você ia aí fora e tal, e de que o Curitiba deu certo porque era ditadura, porque não sei o quê, e achavam que o planejamento tinha sido Pelo contrário, imposto. foi muito discutido. Pelo contrário, eu sempre defendi, pelo O contrário. Reinaldo Stefanes era um dos que Não, e deu discutiram, certo justamente porque houve a discussão. Esse negócio que você falou há pouco, mas do plano lá do Gama, tanto que uma das primeiras providências, que eu me lembro muito bem, o plano lá da Serete propunha duas grandes estruturais. A estrutural norte, né, e a estrutural sul como eixo de desenvolvimento. Eles não captaram durante as pesquisas da Marechal Floriano.
não sentiram que a Marechal Floriano que era uma das propostas lá do outro plano, que a Marechal era uma estrutural também. Tanto que depois ela entrou, no desenvolvimento do plano, ela entrou como um eixo estrutural e que é até hoje. Né? Então, acho que o plano foi muito bacana, porque foi discutido assim em todas as... Eu me lembro, na associação comercial, no Instituto de Engenharia. Nos bairros, né? Em clubes. E essa conformação do IPUC, que o Maza falou há pouco, multidisciplinar. Então, eu acho que isso aí foi fundamental. Não é? E daí para frente, eu me formei, né? O Ceneviva também. Aí fiquei mais um pouco. Ficamos no IPUC ainda como arquiteto. E depois resolvi... Só vamos fazer um breve intervalo e voltaremos em seguida.